vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou para compartilhar mais uma vez das nossas pré-aulas, das nossas lições de Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2025. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade de aqui estar para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Louvor a Deus pela vida do nosso pastor presidente e toda a diretoria e ministério da nossa igreja. Aqui nós vamos desta feita para a lição de número 4, que tem por título: Os cristãos vivos serão arrebatados. Como é conhecedor dos irmãos, estudamos sobre sinais que precederão o arrebatamento. Depois falamos sobre o arrebatamento, trazendo uma definição do que é o arrebatamento. E na terceira lição falamos sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos em Cristo, ressurreição dos mortos sem Cristo, que vão ser arrebatados para o julgamento. E dentro da perspectiva do arrebatamento da igreja, é claro. Os mortos em Cristo, falando do arrebatamento da igreja, qual o propósito do arrebatamento, que é também ressuscitar os mortos. E como estamos numa sequência, uma vem dando sequência a outra, nesta lição nós vamos falar sobre os cristãos vivos serão arrebatados. O nosso textuário está em 1 Coríntios, capítulo número 15, e o versículo de número 51, que vai estar escrito assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aqui tem uma promessa para os que estão vivos, aguardando o arrebatamento da igreja. Então, nem todos vamos dormir, ou morreremos, em outras palavras, mas aguardaremos o arrebatamento e neste momento seremos transformados. Verdade prática. Paulo revela um mistério que nem todos dormiremos, mas seremos tirados da terra num piscar de olho. Então, os vivos que estarão na terra no arrebatamento vai ser tirado daqui num piscar de olho, muito rápido. É uma rapidez muito grande, né? E não dá para cronometrar. Alguns dizem que dá de 5 a 7 milésimos de segundo, né? Um cálculo aí, mais ou menos. Então aqui nós temos o objetivo geral da nossa lição, que é afirmar que a igreja será arrebatada. Objetivo geral. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, definir como será o arrebatamento. Segundo, informar como se dará o arrebatamento. E terceiro, explicar como ocorrerá o arrebatamento. Então nós temos aí os 3 objetivos específicos, já dando uma ideia do que vamos tratar no decorrer da lição de número 4. Então sempre falando do arrebatamento da igreja. O título da lição é Evidências do Arrebatamento. E vamos tratar do arrebatamento ao novo céu e à nova terra. A nossa introdução, Jesus vem nos buscar pelo seu imenso amor, com muita rapidez para moradas eternas. Então, para a morada eterna, tão almejada pelos crentes salvos. Então, Jesus, como ele prometeu, ele vem nos buscar. E assim para estarmos com ele para sempre nas moradas eternas. Então, todos os cristãos precisam aguardar esse dia em uma esperança viva dentro de si. Então é preciso, nós não podemos perder as esperanças como tratamos na lição passada. Com essa esperança viva dentro de nós, precisamos estar preparados sempre no dia que se chama hoje. O preparo nosso é hoje. Todo dia o cristão precisa estar preparado, aguardando esse momento tão almejado, porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus arrebatará a sua igreja. Mateus 24:36. Então, Jesus, ele prometeu e virá nos buscar com muita rapidez, né? Rápido, ele vai nos tirar daqui.
E nós vamos encontrar com eles na nuvem, como os irmãos já têm visto no decorrer da lição em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então ele arrebatará a sua igreja na primeira fase da sua segunda vinda. Então aqui no primeiro tópico, seremos arrebatados. E aqui o primeiro item, o encontro do Senhor nos ares, ao encontro. Então seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor, na sua primeira fase da segunda vinda, ele não pisará nessa terra, mas nos aguardará, ou virá ao nosso encontro, melhor dizendo, e encontraremos com eles nas nuvens, juntamente com aqueles que ressuscitarão primeiro. Então, o termo arrebatamento vem do latim rapto, que significa agarrar, levar embora, do qual precede o termo raptar. Então, nós já definimos isso aqui na primeira lição, o que significa o arrebatamento, porque nós já entendemos que é algo muito rápido, que não dará tempo das pessoas, às vezes, fazer conserto ou querer ajeitar alguma coisa. Então, a rapidez nos leva aqui, ou nos traz um despertamento para que estejamos preparados para esse momento rápido. Não é? Porque não vai dar tempo. Não, espera aí, que eu vou ter que ir ali resolver um problema, depois eu volto. Não tem. Só os que estão preparados vão participar desse rapto da igreja. Então haverá diferença entre o rapto, que é o arrebatamento, e a revelação após a tribulação. Aqui tratando mais uma vez das duas fases da segunda vinda. Rapto, que é o arrebatamento, e a vinda em glória após os 7 anos de tribulação. Então, vejamos, no rapto da igreja haverá segredo. É importante isso aqui. Então, no rapto da igreja haverá segredo. Mateus 24, 36. Na revelação, em glória, será pública. Apocalipse 1, versículo 7. Jesus descerá montado em um cavalo branco e todo olho verá. Então, no rapto, que é o arrebatamento, Jesus virá até as nuvens do céu, como já falei para os irmãos, 1 Tessalonicenses 4,17. Já na revelação, ele descerá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo 4 e o versículo 5. Jesus descerá no Monte das Oliveiras e haverá um evento cataclisma, que a terra vai tremer, né, eventos naturais, vai abrir uma vala, e ao pisar, quer dizer, Jesus ao pisar no Monte das Oliveiras, isso vai acontecer. E nas próximas lições nós vamos tratar disso. No rapto, arrebatará os santos, será tirado os santos. Na revelação, virá com os santos, 1 Tessalonicenses 3 e 13. Olha, aqui nós vamos fazendo uma conciliação das duas fases da segunda vinda do Senhor. No rapto haverá profunda alegria. Vai ser momento de júbilo, de alegria, vitória para os crentes. Na revelação haverá grande lamento, haverá lamentos na revelação. Mateus 24, 30. No rapto, os incrédulos serão deixados, só os crentes subirão, só os salvos em Cristo, melhor dizendo, subirão. Na revelação serão destruídos. Então aqui no primeiro ponto nós temos aqui uma comparação, repito, das duas fases da segunda vinda de Cristo. Segundo item, rapidamente. Então falando mais uma vez da rapidez. Essa é a tradução adequada para o termo em Atos 8, 39, em que o Espírito arrebatou a Filipe. Depois ele levou o etíope à fé em Cristo. Então aqui nós temos um retrato do arrebatamento, que quando Filipe foi arrebatado. Então essa é a tradução adequada para o termo em Atos 8, 39, quando Filipe foi arrebatado, quando batizava o eunuco, né? Saiu de Gaza a Azoto, enquanto
O eunuco ficou ali já transformado pelo poder de Deus, mas Filipe foi arrebatado rapidamente, não é isso? Então, quando Jesus voltar nos ares, os que estiverem vivos serão levados rapidamente para o céu. Em um piscar de olho, rápido, nós estamos falando aqui da rapidez. É algo que precisamos refletir e analisarmos, e olharmos para nós mesmos, esquecermos as picuinhas, as coisas que às vezes atrapalham, que traz embaraço. O escritor aos Hebreus vai dizer assim que nós precisamos estar atento ao pecado que tão de perto nos rodeia e as coisas desta vida, os embaraços, para que não podemos embaraçar com as coisas desta terra. Então é o cuidado, porque aqui nós estamos tratando da rapidez do arrebatamento, que se o crente não estiver preparado, ele fica. Como já falei, não vai dar tempo de se acertar com algumas coisas. Então, essa rapidez é para trazer uma reflexão ou a descrição aqui da rapidez. Isso significa que devemos viver cada momento da expectativa da vida de nosso Senhor. Quer dizer, devemos viver na expectativa da vinda do Senhor, aguardando a todo momento, a fim de que ao voltar, Ele não nos encontre fora da sua vontade. Está vendo? 1 João 3, do 1 a 3. Em 1 João 3 e 1, vemos o que somos, olha só, e em 1 João 3 e 2, o que seremos. Trata-se, evidentemente, de uma referência à volta de Cristo para buscar a sua igreja. Esse fato é mencionado em 1 João 2 e 28 como um incentivo para a vinda, ou para a vida de santidade, melhor dizendo. Então, João vai descrever quem somos e como seremos no futuro, e trazendo uma palavra de incentivo para nós, como um incentivo para a vinda, para uma vida de santidade. Então, para quê? A vida de santidade a pessoa que mantém uma vida de santidade é uma pessoa que está a todo tempo esperando o Senhor, que se tem alguma coisa, procura resolver enquanto é tempo, para que não venha a ser pego de surpresa. Terceiro item do primeiro tópico para a gente chegar lá. Cristo nos buscará através do seu amor. Olha, em tudo o amor de Deus está explícito. O amor de Deus está em todas as suas ações e obras. Ele está destacado. Então, o amor de Deus por nós não se atém ao novo nascimento, tá vendo? Não somente sermos uma nova criatura. Ele nos acompanha ao longo de toda a vida até a volta de Jesus Cristo. Então, esse amor, ele não se atém, como já gostamos aqui, apenas no novo nascimento. Ele precisa nos acompanhar até a vinda de Cristo, que se alguém deixar Cristo, ele perde. Isso aqui. Quando o Senhor voltar, todos os cristãos verdadeiros o verão, e aí passaremos a ser igual a Ele. Essa é a nossa maior esperança, precisa ser o nosso objetivo, foco e alvo. Para onde vamos? Somos crentes porque almejamos o céu. Precisamos ter saudade do céu. Observando hoje o pastor falando no respaldo da escola bíblica ali na sede, achei muito interessante a colocação do pastor presidente, quando ele diz assim: muita gente tem medo do inferno, mas não se preocupa em se preparar para ir ao céu. É fato, uma realidade. Então, Cristo vem nos buscar e nos transformar para sermos igual a Ele, ganhar um corpo incorruptível, imortal, livre das doenças terrenas, livre de dores, livre de angústia, livre de choro, de tudo, como diz em Apocalipse 21 e 4. E o versículo 5 diz: porque aquele que está sentado no trono fará nova todas as coisas. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Isso significa, evidentemente, que passaremos a ter um corpo novo e glorificado, adequado à eternidade no céu. Então nós não vamos para o céu, a palavra de Deus vai dizer no Apocalipse que lá não entra nada que contamine o céu.
Então, por mais que nos santificamos e buscamos a Deus e aguardamos a presença do Senhor, vamos de forma automática sermos transformados, ganhar um corpo glorioso. Essa natureza velha pecaminosa fica aqui, ela não entra no céu, vai entrar algo novo, transformado, hino novo, nome novo, tudo novo vai ser. Então, mas o apóstolo João vai ainda mais longe. Ele já havia descrito o que somos e o que seremos, como falamos no tópico anterior. Agora destaca o que devemos ser. Em João 3:3, em 1 João 3:3, tendo em vista a volta de Cristo e preciso manter a vida pura. Tendo em vista a volta de Cristo como é o nosso alvo, nosso objetivo, nosso foco, a nossa esperança, é nos mantermos puros. Então, todos quanto têm vista isso, preocupa com a sua vida, evita certas coisas, procura andar em santidade para não ser pego de surpresa na volta do Senhor. Vamos mais adiante, segundo tópico, tomar para si, né? Levar para outro lugar. O Senhor vem nos buscar para Ele. Ele disse aos discípulos, eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar para que onde eu estiver, vocês estejam também junto comigo. O maior desejo do Senhor é que nós estejamos junto com Ele para sempre. Ele não morreu na cruz por acaso, Ele não derramou a sua última gota de sangue por acaso. Ele veio com um propósito, salvar a humanidade. Mas como o homem tem livre-arbítrio, só vai poder ir os que resolver entregar a sua vida a Jesus. É um direito de cada um de fazer escolha e tomar as suas decisões, né? A decisão para Cristo é a melhor. Então levaram para outro lugar, tiraram daqui para outro recinto, um lugar bem melhor, bem mais agradável. Então nós não podemos se apegar com nada daqui. Paulo usa essas palavras quando descreve sua ida ao céu, em 2 Coríntios, versículo 1, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo vai descrever isso. Se eu conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi levado até o terceiro céu, né? E viu coisas indizíveis que aos homens não era lícito contar. Então, nessa passagem, Paulo reafirma a realidade do céu e mostra que Deus irá levar seu povo para lá. O terceiro céu ocorrido ao paraíso, o terceiro céu corresponde ao paraíso, o céu dos céus, onde Deus habita em glória. Então é para lá que Ele quer nos levar. Deus honrou Paulo, concedendo-lhe visões, revelações, mas ainda permitiu que ele ouvisse coisas inefáveis enquanto estava no céu. Paulo ouviu segredos divinos compartilhados a ele, coisas proferidas por Deus e pelos seres celestiais, mas restrito a ele. Somente eles. Fique com você, não conte, não dê nada a ninguém. O contrário de João, né? Deus disse, vê, João escreve, mostra. Paulo foi como Daniel, disse, celes. Não é para dizer algumas coisas que Deus disse para Daniel que não era para revelar. Então Paulo teve o privilégio de ir ao terceiro céu, ver coisas indizíveis, inefáveis, coisas que Deus mostrou para ele, as coisas do céu, mas ele disse, isso é um segredo, vai ficar restrito a você. Nós, os salvos, só iremos para o céu somente quando morremos ou no arrebatamento. São as duas opções, o salvo tem. No entanto, podemos encontrar grande estímulo no fato de que hoje estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Somos representados por Cristo no céu. Glória a Deus. Por isso, então, meus irmãos, o segredo é estar preparado. Nós vamos para o céu, ou quando morremos, ou quando no arrebatamento. Então, quando alguém morre, ele vai para o paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Né? Ele vai ficar aguardando. Essa ideia que Jesus voltou para essas pessoas, não. Eles estão livres do perigo, que a Bíblia diz, bem-aventurados que morreram, porque esses já estão livres do perigo, já estão livres. Então, segundo item, do segundo ponto, do segundo tópico, Jesus foi preparar-nos o lar. Então, ornamentar, preparar a casa para guardar a noiva,
A função do noivo era ir a organizar a casa, tudo, para o encontro da noiva, para o momento acertado para encontrar com a noiva. E a noiva chegava, estava tudo preparado. Então aqui, quando Jesus vier, nos levará para esse lugar glorioso. Somos peregrinos somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Então não podemos esquecer disso. O mundo não é nosso lar. O mundo não é nossa morada eterna. O nosso lar é o céu. Então nós somos peregrinos, estrangeiro. Estamos aqui de passagem. Nossa verdadeira habitação está no céu. Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. Os moradores de Filipso, e aqui nós temos um relato, desfrutava do privilégio, né, de ser cidadão de Roma, fora de Roma. Então eles moravam o quê? Quando uma criança nascia, por exemplo, em Filipos, era necessário incluir seu nome nos registros locais. Então aquelas pessoas gozavam de ser cidadão de Roma, mesmo vivendo a centenas de quilômetros de Roma. Mas tinha esse privilégio. Isso aqui nós fazemos uma analogia, porque nós, quando aceitamos a Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, é escrito nos registros celestiais. E passamos a ser um cidadão do céu. Vivemos na terra como cidadão do céu. Então somos cidadão do céu. Estamos a milhares de quilômetros da nossa pátria, mas temos o privilégio de ter o nome escrito lá nos registros celestiais. Item 3 do tópico 2, cidadão do céu. Agora dando continuidade, falando do cidadão do céu. Como cidadão do céu, como cidadão dos céus, falamos e é nosso dever falar a linguagem do céu. Então você vê gente por aí com linguagens ou com linguajagens inadequadas de um crente, de um salvo, de um servo de Deus. Então essa pessoa, com as suas reações ou as suas atitudes, identifica que ele não está sendo um cidadão adequado do céu. Então nós temos que falar a linguagem do céu. Então todos quanto vivem preocupados só com as coisas daqui, com toda certeza, só se preocuparão com as coisas terrenas e só falarão das coisas terrenas. Vai sair aí o hino, o som do hino, começou o culto ali, mas vamos lá, deixa como fundo musical aí, né? Então, observe, irmão, é muito sério, afinal, o que sai da boca revela o que encontra-se no coração. Você se depara com uma pessoa que só fala das coisas da terra, daqui. O coração está cheio, a boca vai falar, né? Mas quem sonha com o céu, deseja o céu, e está, como se diz, sempre ali envolvido com as coisas de Deus, sempre vai falar das coisas de Deus. Então o cidadão do céu compreende as coisas espirituais, gosta de falar sobre elas e de compartilhá-las uns com os outros. Essa é a nossa alegria quando encontramos uns com os outros. Quarto item, esse segundo tópico nós falamos aqui, quarto item. Então, cidadão do céu obedece às leis do céu. Quando você vê alguém que tem dificuldade de obedecer às regras estabelecidas na igreja, né? Porque o pastor é aquela pessoa, a autoridade que Deus colocou para delegar a igreja, para governamentar a igreja aqui embaixo, através de Cristo. E a pessoa não quer obedecer, sempre dá alguma resistência, você pode ter certeza que esse cidadão aí, que ele está querendo ficar por aqui mesmo e não quer ir para o céu. Vamos lá. Terceiro, seremos levados para o céu. Né? Seremos levados para o céu. Então, primeiro item, seremos livres do perigo. O objetivo do Senhor nos levar para o céu é nos livrar da tribulação que há de vir. Apocalipse 3 e 10. É nos livrar da ira que será derramada sobre esta terra. É nos livrar do perigo de tudo quanto há de acontecer. Esse é o objetivo. Segundo, encontraremos com o Senhor nos ares. Quando o Senhor vier buscar os salvos, encontraremos com Ele pessoalmente nos ares. Nós até falamos um pouco sobre isso aqui, dando sequência, para alguém pensar assim, não ficar repetido. Não, não é. Estamos dando sequência a cada ponto.
O termo grego traduzido por encontro tem o sentido de encontrar-se com alguém da realeza ou com alguma pessoa importante. Tá vendo? Caminhamos com Cristo pela fé aqui na terra, mas iremos vê-lo como ele é, nos tornaremos semelhante a ele. Nos tornaremos. Andamos com ele pela fé, mas encontraremos com ele, porque o termo aqui, como já destacamos, o termo grego traduzido por encontro tem o sentido de encontrar com alguém da realeza. Nós vamos encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí vivermos com ele para sempre e ser como ele é. Terceiro, seremos levados às moradas eternas. Então entenda, nós estamos dando sequência a cada um dos pontos, com mais detalhes de cada um dos assuntos que já foram tratados. Então vamos lá, nosso encontro com o Senhor também será uma ocasião de prestação de contas. Já observe isso aqui, é importante, dando ênfase ao que vamos tratar nas próximas lições. A próxima vamos falar destino dos salvos céu, e aí após já entraremos no tribunal de Cristo. Então essa é a ideia, seremos levados ao tribunal de Cristo, observe. Então já estamos aqui dando juntando as peças, para que venhamos entender. O termo grego para tribunal é bema. Vamos tratar disso em lição posterior, a partir da lição 6 e 7. Bema refere-se ao local onde os juízes da competição olímpicas da antiga Roma entregavam as coroas aos vencedores. Era um púlpito feito de madeira ali, colocava, e os juízes se utilizavam daquilo para premiar ou dar os prêmios àquelas pessoas que corriam em um estádio, ou os atletas da época. Então era isso. Aí aqui no Bema, Tribunal de Cristo, seremos julgados, será julgada as nossas obras e as recompensas serão distribuídas. Então o que será julgado do Tribunal do Cristo? Obras. Somente os salvos comparecerão nesse tribunal para receber suas recompensas. Só que nós vamos tratar nas próximas lições, não vou adentrar nisso aqui, que pode haver uma reação naqueles que chegarão lá, porque isso tem causado dúvida, mas deixa para nós tratar isso na próxima lição. Não devemos confundir o tribunal de Cristo com o grande trono branco do juízo final, descrito em Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15. É possível fazer um contraste desses dois acontecimentos da seguinte maneira. Primeiro, no tribunal de Cristo, somente os crentes comparecerão, isto é, logo depois do arrebatamento da igreja. E o último vai dar depois do milênio, e somente os não salvos comparecerão para ser julgado, como está escrito, e ser lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, quero ficar por aqui, que Deus abençoe. Trouxe aqui essa pequena palavra, trazendo uma luz, como se diz, um clareamento acerca do assunto. Que Deus abençoe e boa aula a todos.